Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em 2 anos, Portugal passou da iminência da bancarrota à iminência do regresso pleno aos mercados. Evoluiu de uma situação de desconfiança generalizada para uma situação de recuperação da credibilidade externa. Passou da recessão técnica em que vivemos 30 meses a fio a uma fase de crescimento moderado em 2 trimestres consecutivos. Inverteu a tendência de crescimento de mais de 10 anos da taxa de desemprego e começou a revelar capacidade de criação líquida de emprego. No mesmo período, ultrapassámos com êxito 9 avaliações. Estendemos as maturidades de alguns empréstimos. Obtivemos uma significativa diminuição dos juros e implementámos reformas há muito adiadas no nosso país. E passámos também por um período de pesados sacrifícios. Os anos do irrealismo e do despesismo trouxeram consequências. Desemprego, impostos, insolvências, perda de qualidade de vida de muitos concidadãos e até imigração de novos e de menos novos. Não podemos ignorar que o ajustamento das contas públicas aprofundou o sofrimento e o sacrifício de muitas famílias portuguesas. Mas, apesar de tudo, o país conseguiu crescer na adversidade. Apesar da timidez dos sinais, sabemos hoje que Portugal não é o país condenado à estagnação e à depressão económica dos últimos anos. Portugal relançou as exportações em mercados inesperados e surpreendeu tudo e todos com um saldo externo positivo histórico no século XXI. Instituições nacionais e internacionais realçam a nossa capacidade numa só conclusão. Mais uma vez, os portugueses foram capazes de fazer das fraquezas forças. Não estamos triunfalistas, mas estamos reconhecidos ao talento e ao esforço dos portugueses. Não estamos cegos com os resultados, mas estamos atentos a quem fica nas margens do sucesso e aos que pior suportam a severidade da crise. Não estamos descansados. Sabemos que a retoma é lenta e moderada e o caminho é duro, quer nos próximos 7 meses, quer no período pós-Troika. Senhores deputados, o futuro de Portugal exige rigor, solidariedade e crescimento. As 3 marcas do Orçamento do Estado para 2014. Rigor, porque o desequilíbrio das contas públicas paga-se em impostos e em reduções salariais. Rigor, porque temos de diminuir a despesa pública, expurgá-la de gastos inúteis, ao mesmo tempo que devemos garantir um Estado mais eficiente. Solidariedade, porque temos a obrigação de não deixar ninguém para trás. Solidariedade, porque se impõe que se protejam as pessoas com rendimentos mais baixos, com critérios de equidade social e que se aproveite a rede de instituições da economia social como faz este orçamento. E crescimento. Crescimento porque só evitamos novos resgates no futuro se conseguirmos um percurso ambicioso e realista de recuperação económica. Crescimento assente no incentivo ao investimento e na transformação estrutural do país. Senhores deputados, todos sabíamos, desde o início, que este orçamento não tinha folgas e que todas as alterações que o Parlamento introduzisse teriam de ter uma compensação. Esse sentido de realismo e responsabilidade obrigava-nos a todos. Repito, este sentido de realismo e responsabilidade obrigava-nos a todos, maioria e oposição. E foi com esse espírito de abertura responsável que conduzimos o debate na especialidade. Ouvimos e analisámos todas as sugestões de todos os partidos. Na maioria, não nos eximimos a dar o nosso contributo para melhorar a proposta. Registro, a título exemplificativo, as seguintes alterações propostas pelo PSD e pelo CDS. O aumento do limite mínimo a partir do qual se aplicam as reduções remuneratórias na administração pública, de 600 para 675 euros. O aumento do limite a partir do qual se aplica a convergência das pensões da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social, de 419 para 600 euros.
A revisão do enquadramento tributário para as famílias, tendo em conta a dimensão do agregado. A prorrogação até ao final de 2014 do regime de isenção em sede de IMT e IMI de imóveis situados nas zonas empresariais responsáveis, como forma de apoio ao investimento. O apoio e a clarificação do regime fiscal das instituições particulares de solidariedade social. Do mesmo modo, foram aprovadas propostas de todas as bancadas da oposição. Ao contrário do que disse o secretário-geral do Partido Socialista, tiveram aceitação propostas apresentadas pelo Partido Socialista, como a das contratações para o ensino superior, desde que não aumente o valor total das remunerações, ou a proposta que prevê a aproximação do preço do gás de garrafa às tarifas do gás natural, ou a proposta que isenta de IVA não apenas os direitos de autor, mas os direitos conexos, ou ainda a introdução de um calendário excepcional em 2014 nas transferências para as novas freguesias de Lisboa. A proposta do PCP que limita a contratação de empresas de consultadoria também teve aceitação da maioria. A proposta do Bloco de Esquerda, relativa ao envio ao Parlamento de um relatório anual com as remunerações, prémios de gestão e outros benefícios do gestor do Estado, que aumenta a transparência, também teve acolhimento pela maioria. E uma outra proposta de eliminação de um artigo sobre aposentação apresentada pelo Partido Ecologista, os Verdes. Todos estes exemplos, senhores deputados, enaltecem os trabalhos parlamentares e mostram que é possível convergir na diferença. Mas convergir na diferença pressupõe também que a aproximação não se deixe contaminar pela demagogia e pelo populismo mais básicos. Apresentar desagravamentos fiscais em troca de um imposto sobre as PPPs, como fez o PS, e fazer disso um teste ao consenso não é sério. Não é sério, desde logo, porque vem de quem se apresentou contra o orçamento mesmo antes de o conhecer. Mas não é sério porque o Partido Socialista queria atingir, com esta medida, uma receita estimada de 150 milhões de euros, quando sabe que, pela via negocial, o Governo assegura para 2014 uma poupança de 368 milhões de euros. E não é sério, porque visava pôr em causa um processo de renegociação que vai poupar ao Estado mais de 7 mil milhões de euros de encargos neste setor, mais de 30% do valor herdado do Governo anterior. Senhor Deputado António José Seguro, todos nós devemos testar a nossa capacidade de chegar a consensos. Mas isso não se faz na base da demagogia e na base da fuga ao diálogo democrático. Quem propôs reunir com o Partido Socialista foi o PSD. E quem recusou sentar-se com o PSD foi o Partido Socialista. Quem tem chumbado permanentemente ao teste do consenso? Aqueles que abrem portas ou aqueles que fecham portas? Quem analisa argumentos e fundamentos ou quem pura e simplesmente diz ou aceitam as coisas como queremos ou não há diálogo? Se quer testar a possibilidade de consenso, o Partido Socialista terá primeiro de testar a si próprio e ao seu comportamento. Senhora Presidente, senhores deputados, apesar de todas as dificuldades, desengane-se quem pensa que o Governo apresenta um orçamento de mera gestão corrente de bens escassos. Apresenta, sim, uma proposta com visão, com estratégia para sairmos da administração da penúria em que nos deixaram. Sabemos o que queremos e sabemos para onde vamos. O orçamento de 2014 relança as bases para um crescimento consistente, plurianual, escoltado por outras políticas do Governo, como uma estratégia de fomento industrial para o crescimento e emprego até 2020. Um plano que aposta no regresso ao país produtivo e que visa o crescimento da economia assente no aumento das exportações, na captação de investimento, na estabilização do consumo privado e na qualificação do capital humano, como ainda disse aqui há pouco e bem o Sr. Deputado António José Seguro, que folgo em ver aderir tanto a este plano para o fomento industrial e crescimento e competitividade da nossa economia. Estamos confiantes de que temos os meios, o rumo e a determinação para vencer de vez este embargo de soberania em que nos colocaram.
O objetivo primeiro das políticas definidas na área económica são a consolidação dos sinais de recuperação que temos vindo a observar. Mas todo o estímulo dado ao crescimento em 2014 é óbvio que não esconde a dureza das medidas deste orçamento. Queremos ver a economia a crescer, queremos equilibrar as contas, mas não queremos deixar de promover a justiça social. Por isso, o orçamento protege as pessoas com menores rendimentos, nos impostos, nas reduções salariais da administração pública. Ao mesmo tempo, pede um esforço suplementar a quem tem rendimentos mais elevados e elimina privilégios históricos. Propõe, por exemplo, a suspensão das subvenções vitalícias de antigos titulares de cargos políticos. Volta a inscrever a criação da taxa sobre as transações financeiras. Cria uma contribuição extraordinária sobre a produção de energia. Reforça a contribuição adicional da banca e mantém taxas adicionais de solidariedade em sede de IRS e em sede de IRC aos rendimentos mais elevados. Mas o peso fiscal em quem mais pode não consola aqueles que podem menos. Preocupam-nos, sobretudo, os desempregados, jovens ou de longa duração, mulheres e homens que sentem que é cedo para a reforma e tarde para recomeçar. Mantemos a majoração em 10% no subsídio de desemprego nos casais em que ambos estão sem trabalho. E o orçamento contempla ainda o alargamento dos estágios financiados integralmente pelo Estado e potencia a requalificação dos desempregados nos programas de 2013 que transitam para 2014. E esta maioria e este Governo atualizam novamente em 2014 o valor mínimo, o valor das pensões mínimas sociais e rurais que o anterior Governo congelou. Senhora Presidente, senhores deputados, o orçamento é vital para a condução dos nossos dias em 2014. Mas a essência do nosso problema supõe uma travessia mais longa. Não sairemos desta situação se não estivermos em sintonia no propósito maior, que é a consolidação de um Portugal renovado. Um país capaz de recuperar e manter a sua autonomia. Precisamos de um mesmo rumo, por várias legislaturas, apto a diferentes condições partidárias. Temos, por isso, a obrigação de convergir sobre o interesse nacional. O país espera do Partido Socialista a capacidade para conjugar esforços num diálogo sobre o nosso futuro coletivo. Mas para isso é preciso que tenha verdadeira vontade. Tenho para comigo que isso só acontecerá quando se libertar de uma liderança ensombrada pelo ex-líder e pelo fundador alternadamente. Afinal, quem faz hoje a agenda do Partido Socialista? O seu secretário-geral? Ou essa ala magna que instiga a quebra da urbanidade e do respeito democrático e que exige de uma assentada essa ala magna que instiga a quebra do respeito democrático e que exige de uma assentada e cumulativamente a queda do Governo, a queda do Parlamento e a queda do Presidente da República. Onde está a defesa do Estado de Direito e onde está a defesa da Constituição da República? Ainda se ouvem palavras construtivas e de moderação em Francisco Assis ou mesmo em Teixeira dos Santos, que defendeu a abstenção do Partido Socialista neste Orçamento do Estado? E o silêncio da direção do Partido Socialista? Que valor devem os portugueses atribuir-lhe? De concordância encapotada ou de discordância envergonhada? Todos precisamos de clareza. O futuro de Portugal precisa da clareza de todos. Todos precisamos de humildade e de coragem. E o futuro de Portugal precisa da humildade e da coragem de todos. O patriotismo
e a responsabilidade sobre as futuras gerações conduzem-nos a um entendimento mínimo sobre o caminho a seguir, sem complexos e sem fantasmas. Chegados a um imenso peso fiscal, conquistada uma contenção da despesa de forma expressiva, é importante refletir sobre a missão e a dimensão do Estado. Só nessa reflexão encontramos soluções para a sustentabilidade do país. Este é um debate político e não uma escalada na competição partidária da venda de facilidades ou de direitos. Não pode ser também um exercício de contabilidade sobre quanto custa a dignidade da vida de cada português. Nenhum partido pode refugiar-se na utopia de um Estado total sem disposição para discutir as condições para o pôr em prática, ou ficar na miragem de um Estado onde a despesa estrutural seja uma prisão para o desenvolvimento. Estamos confrontados com a era do crédito escasso e sabemos que as dívidas nos interditam à criação de novos déficits. Mas partimos de uma base comum. Todos queremos um Estado mais transparente e menos consumidor de impostos. No Portugal renovado, importa salvar um Estado social que não desminta a Constituição, mas que não comprometa as gerações vindouras. Reformá-lo é a única forma de o proteger. Nas políticas sociais, sobretudo na saúde e na educação, precisamos de um Estado que garanta o fornecimento de serviços públicos de qualidade num quadro de opção individual, assegurando que ninguém deixa de lhe aceder por razões económicas. Importa manter e suplantar os índices de acesso ao ensino superior. Há que salvaguardar o Estado autónomo e a soberania plena no quadro que envolve as nações de uma Europa maior. O Estado seguro é essencial para a vida em comunidade, tal como o Estado administrador da justiça e de bens públicos. Mas ainda o Estado ambiental e do ordenamento equilibrado. Temos um país que pulsa no litoral e que conhece a desistência no interior. Não descobrimos isso agora, mas temos falhado nas soluções para um desenvolvimento mais coeso e homogéneo do território, o que prejudica a igualdade de oportunidades. Do mesmo modo, precisamos de humanizar as cidades, também elas envelhecidas na ausência de uma reabilitação urbana consequente. Com o apoio do poder local, precisamos de aprofundar a descentralização, gerando novos polos em harmonia ambiental. Defendemos um Estado onde a cultura, o património e a língua são valores que permanecem usados e velados. Queremos um Estado que potencie a presença de Portugal no mundo. Continuamos vulneráveis à situação europeia que escolhemos e ao contágio da realidade global que não escolhemos. Estamos, por isso, a trabalhar mais também fora da Europa, dispersando dependências. A lusofonia continua a ser um espaço natural para a troca de cultura, comércio e conhecimento. Falta-nos explorar a riqueza do fundo dos mares, a localização estratégica dos portos, a zona económica exclusiva e, de novo, a ciência. Neste Orçamento de Estado para 2014, incentivamos a internacionalização dos jovens licenciados em áreas com apetência para a expansão das nossas empresas nos mercados externos. E privilegiamos Portugal como polo de impatriação de quadros qualificados, capitalizando a legislação fiscal nesse sentido. Precisamos de encontrar um Portugal renovado, também no modelo económico, tendo em conta a evolução da natalidade e do envelhecimento e a desproporção do binómio consumidor-produtor. Acreditamos que há um país novo que quer construir um Estado respeitador das iniciativas da sociedade, intervindo como regulador dos sistemas e da provisão dos bens públicos. Nos governos que nos antecederam, tivemos taxas de investimento público acima da média da zona euro. Mas o que podia ter sido valioso para a economia ficou marcado pelo insucesso da fórmula. Mais consumo, maior dívida, crescimento anémico, desemprego crescente. Este governo herdou um modo de vida em que o Estado gastava e o país endividava-se. Mas a nossa capacidade de endividamento chegou ao fim
e os portugueses têm de pagar. Para baixar impostos, temos de ultrapassar desequilíbrios, regenerar hábitos, sanear contas e assim alcançar um desenvolvimento sustentado no primado do bem comum. Senhora Presidente, senhores deputados, o Parlamento cumpre hoje uma das suas funções mais relevantes. O Orçamento do Estado, que aprovaremos dentro em pouco, remete-nos para a responsabilidade dos deputados acompanharem a sua execução ao longo do ano. 2014 será a esquina do tempo que nos liberta da hipoteca da soberania. Temos de estar aptos para voltar aos mercados e para sermos donos do nosso destino. Fomos chamados, pelo nosso tempo e pela nossa capacidade, a preparar o país para que nenhuma geração de portugueses volte a viver um momento de incerteza como a que estamos a passar. Levaremos essa missão até ao fim. Queremos um Portugal renovado, não apenas sustentável, como agora se diz, mas com futuro, com sentido de missão e com uma palavra no mundo. Não pedimos o impossível, mas vamos construir essa possibilidade.